Estamos chegando ao final e este é o nosso penúltimo vídeo, penúltima aula do nosso curso de redação para vestibulares. Estamos aqui chegando a este finalzinho, a esta conclusão arrebatadora, meus queridos e minhas queridas. Então estamos cá com o nosso vídeo 4 do módulo 5 do curso de redação para vestibulares, conclusão do Enem. Como fazer? É aqui uma parte 2, não é? A parte 2 da conclusão do Enem. A parte 1 nós vimos no vídeo número 3 deste módulo 5, porque nós estamos falando de conclusões para dissertações. Vimos aquelas conclusões que podem ser as resumitivas, né? Ou que fazem uma síntese, do tipo síntese, e aí estamos a ver as conclusões do estilo Enem, que são as que têm que ter uma proposta de intervenção. Conclusões de proposta de intervenção, para alguns vestibulares pode ter, pode não ter, para o Enem tem que ter com muitos critérios. Então, se você fica fera em fazer esse tipo de conclusão, você pode utilizar em vários outros vestibulares, em várias outras redações pela sua vida de vestibulando, de vestibulanda. Vimos já no vídeo passado que há certos critérios, certas características essenciais e especiais e tópicos que o Enem o obriga a fazer para que você tenha os 200 pontos desta conclusão maravilhosa. Vou falar agora para vocês rapidamente como que você pode então construir essa conclusão que cumpre todos aqueles critérios do vídeo anterior. Antes de mais nada, gosta dos nossos vídeos? Está curtindo o canal e tal, de alguma forma? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like nos nossos vídeos ou o seu dislike e diga por que você gosta, por que você desgosta, você não gosta dos nossos vídeos, para que possamos melhorar, tá bom? Isso é muito importante para o canal. Se você gosta disso, né, se você se inscreve, se você põe as notificações, você pode também nos apoiar, ajudar o canal a crescer, a melhorar, a nos dedicarmos mais a isso através do link do Apoie-se, não é? Do Apoie este canal, que é o primeiro link que a gente coloca sempre na descrição com o Apoie este canal, que é o doe quanto quiser. Você pode fazer uma doação no valor que você queira, que você possa, tá bem? Vamos então ver aqui, ó, o que nós veremos exatamente neste vídeo. Neste vídeo nós falaremos sobre como construir uma conclusão com proposta de intervenção para o Enem. Qual que é a estrutura, né? Qual estrutura utilizar nessa construção do parágrafo e etc. de conclusão? E como escolher o ator social mais adequado para a sua conclusão. Ator social. Quando a gente coloca isso, vamos primeiro falar da estrutura, né, que é o básico, a estrutura maior da sua conclusão, para depois falar qual que é o ator, quais são os tipos de atores sociais que nós temos e qual nós devemos escolher para cada um e qual verbo utilizar, se é o verbo dever, poder, não é? Seria bom se eles fizessem alguma coisa específica. A estrutura da conclusão do Enem, basicamente, ela segue a ideia que eu falei no exercício passado, do vídeo passado, para você analisar conclusões, tentando identificar ali quem é que fazia o que e para quê. Então, para jogar aqui na tela para você ficar facinho de você identificar, a estrutura básica da conclusão aí do Enem é esta, não é? Ó, quem, e aí você tem que dizer, tá entre parênteses, né? O porquê esse quem. Quem seria uma instituição é o ator social, tá ali embaixo grifadinho. Então, o quem é o ator social. Por que este ator? Por quê? Tem que justificar. Depois você coloca o faz o quê? Este ator, esta pessoa, esta instituição faz o quê? Não é? Que é a nossa querida ação. E para que faz esta ação? Que é a finalidade da ação. Então tem que ter sempre isso aqui, ó, o ator, a ação e a sua finalidade, tudo sendo justificado, ou seja, você dizendo e explicando por que aquela instituição, por que aquela ação,
como seria aquela ação, né? O detalhamento da ação, porque você viu lá nos critérios que tem que ser detalhada a proposta de intervenção para se ter a nota máxima da conclusão do Enem. Então, para pensarmos aí o que são os atores sociais, ator social, essa ideia, né, de um ator é aquele que age, que tem um papel determinado dentro de uma peça de teatro, dentro de uma encenação. A nossa encenação seria a nossa vida social, a nossa vida política e social em um determinado país, no caso Brasil, e que o Enem sempre coloca situações, problemas relacionados a isso. Então você tem que pensar sobre qual que é o ator, quem que pode fazer alguma ação, agir, cumprir algum papel e qual é o papel de cada um para aquele determinado assunto. Vamos pegar o assunto que foi tema do Enem, sobre a manipulação dos dados na internet, né? Se não me engano, 2017, 2018, agora me falha a memória, mas não tem problema, você já sabe, nós já vimos isso várias vezes. Manipulação dos dados dos usuários de internet. Então você tem um problema aí que é social, que é político, que é cultural, sobre o uso das redes sociais, da internet e dos dados que são coletados e manipulados para te influenciar, fazer com que você haja de uma determinada forma. Nós vimos que você vai delimitar uma tese, não é, na sua introdução, dizer quais são 2 pontos chaves aí dessa questão que precisam ser olhados e analisados, vai fazer o desenvolvimento desses 2 pontos chaves, geralmente relacionados aí a uma questão cultural ou um relacionado à questão política, por exemplo, né, vamos dizer assim, uma questão cultural e uma questão política, de normas, regras e etc. Na sua conclusão, você tem que escolher os atores, as instituições, as pessoas que vão fazer coisas para resolver esse problema que estejam relacionados aos tópicos que você disse antes. Então, se você falou que as pessoas não sabem usar, as pessoas não são críticas, não têm criticidade para usar a internet, etc., e são muito influenciáveis, na sua conclusão, um dos atores tem que estar relacionado a isso, a fazer com que as pessoas se tornem mais críticas, que as pessoas se tornem menos influenciáveis. E quem pode fazer isso, não é? No mundo, no Brasil, fazer com que as pessoas sejam mais críticas e menos influenciáveis? A televisão, a minha vizinha, o meu vizinho, o tio da padaria da esquina. Quem que tem responsabilidade com relação a isso e quem pode fazer alguma coisa e quem deve fazer alguma coisa? Então você começa a delimitar por aí qual é o ator social relacionado a este tópico, a este problema da falta de criticidade. Outra é uma questão política. As redes sociais e os sites deveriam ter uma ética, não é? Um problema ético, e deveriam cuidar melhor destes dados e etc. E não espalhar isso, não vender isso aleatoriamente para as pessoas usarem, não é? E usar isso como influência. Temos uma questão política. Quem pode lidar com isso? Seria o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele cumpre leis. Se não existe uma lei que diz que a internet não pode usar os dados, o Poder Judiciário não pode fazer nada, não deve fazer nada, porque ele não tem responsabilidade, competência para fazer alguma coisa. Então você tem que pensar o ator social que pode, que tem competência, que consegue fazer algo para aquilo. Quem que é? O governo federal, o executivo? O executivo faz programas de incentivo, coisas, né? Ele não faz leis. Quem faz leis é o legislativo que faz leis. Uma secretaria especial, alguma coisa assim? Pode ser. Então você começa a delimitar melhor. Podem ser os próprios sites numa iniciativa própria da associação, da organização dessa sociedade privada. Pode, a sociedade civil organizada. As pessoas podem boicotar? Podem também. Então, assim você vai delimitando quem é quem nessa peça, nesse cenário, para fazer aí determinadas ações que vão levar a um resultado que você quer, que tenha a ver com a sua situação, problema, com a sua tese. Vou jogar aqui o resuminho dessa ideia sobre o ator social para você pensar e ficar bem firme na sua cabeça. Olha só.
Quem que é o ator social? É a instituição que tomará providência sobre aquela situação, problema. Tem que analisar quais são as competências dos atores sociais. Então, nós temos, por exemplo, na esfera governamental, né? Você tem no governo, você tem aí o executivo, o legislativo, o judiciário. O executivo, ele executa, ele faz aquilo que está programado, um plano, um projeto, não é? Ele cria, por exemplo, um projeto para casas populares, um projeto de educação, através, por exemplo, de algum lugar muito específico que é um ministério, o Ministério da Educação, por exemplo, né, para tornar as pessoas mais críticas, a escola, o Ministério da Educação e etc. Se for uma escola privada, já passa para aquilo que é não estatal, que está embaixo, que vai ser então a sociedade civil que vai se organizar, não é? Mas o Ministério da Educação pode impor regras e programas que até as privadas, as escolas privadas têm que seguir, não é? Porque ele rege aí a educação do país. O legislativo faz leis, ele cria leis, não é? Então ele aprova esses programas que o executivo propõe e cria leis, diz como pode ser, quem vai ser penalizado, quem não vai ser. Então, sempre que você tiver um problema que você precisa criar uma lei, colocar alguma coisa, o Poder Executivo, os deputados, os senadores, estes são os atores, não é para isso. Os vereadores, for algo municipal, nós estamos falando aqui de Enem, que é algo nacional, em geral vai ser a esfera nacional. Mas você pode jogar isso para a esfera municipal. Então os municípios podem, né, os governos municipais, em articulação com o governo federal e tal, o judiciário cumpre leis. E cada um tem aí as suas especificidades, seus órgãos específicos. Você tem ministérios, você tem secretarias, você tem os tribunais especiais. Você quer estar falando aí sobre aquela participação, né, voto facultativo ou não? O Tribunal Superior Eleitoral deveria aplicar determinada regra para tal coisa, deveria julgar mais aceleradamente, celeremente as contas dos candidatos e para acabar com a corrupção, melhorar alguma coisa. É assim, né? Você procura o ator social mais específico de acordo com a situação, tá? Atores que não são estatais são, por exemplo, igrejas, ONGs, associações, então associações dos surdos, para a educação para surdos, por exemplo, poderiam se organizar para pedir e reivindicar alguma coisa, e etc. E essa sociedade civil, tudo isso está relacionado a uma sociedade civil organizada, as próprias empresas podem tomar iniciativas, né, por exemplo, em relação à propaganda, esse uso dos dados e etc. Então, tudo isso tem relação e vai mudar de cada tema para cada tema. E você vai escolher, só que você tem que pensar e estudar muito sobre isso, né? Sobre quem são os atores, quem tem o poder de fazer o que para determinadas situações e problemas. E então você constrói, não é, a sua conclusão fazendo esse passo a passo. Qual é o passo a passo? Qual é o como fazer? Você escolhe o tópico que você vai desenvolver. O ideal é você fazer o desenvolvimento detalhado e perfeito dos dois. Você tem que citar os seus dois tópicos obrigatoriamente. Mas o Enem já te dá uma nota 200 se você fizer o desenvolvimento detalhado de um dos tópicos que você trabalhou. Só a questão política você faz muito detalhada, a questão social você coloca um ator, uma ação e o que vai conseguir, mas sem detalhar muito. Ok, mas escolhe o tópico, ou pega os dois tópicos, coloca qual que é o ator. Por que é aquele ator? Então, tal coisa, por ser responsável, por estar intimamente relacionado à temática ou à questão, não é? Ele deve, ou ele pode, ou ele deveria, ou ele poderia, ou seria bom se tomasse tal ação que está dentro da esfera do poder e não do dever. Em geral, a gente faz uma escolha que é a seguinte: os órgãos estatais, etc., você pode usar com mais segurança o deve. Eles devem, porque se é da responsabilidade deles, eles têm que fazer alguma coisa. Já a organização da sociedade civil, os órgãos não estatais, eles podem fazer ou não, a não ser que seja uma obrigação por lei, etc. Mas, em geral, dessas ações, eles poderiam, seria interessante, seria bom,
né, fazer. Depois disso, você coloca essa estrutura, você fala qual que é a ação detalhada, como que vai fazer essa ação e o resultado que vai chegar e vai se alcançar determinado resultado que se queria desde o início. Vamos ver um exemplo, porque os exemplos são maravilhosos. Eu peguei aqui uma redação desse tema, não é? Do Enem, que tirou 1000. É a redação eu coloquei o nominho dele aqui, o Pedro Assad Salum Moreira da Rocha, que tirou 1000 no Enem. E eu vou colocar para você na tela, dividir em dois, porque ele fez uma conclusão muito bem detalhada para os dois tópicos que ele desenvolveu no desenvolvimento sobre a manipulação dos dados, um relacionado à criticidade, que eu já adiantei para vocês, eu fiz em cima disso mesmo, né, para ficar bem coesa aqui o vídeo. E depois sobre a ação das próprias redes sociais, dos sites, né, do poder público em relação a isto, tá? Vamos ler que você vai ver como tá dessa forminha que eu disse para você que é interessante ficar. Olha só. Primeiro, né, ele começa a sua conclusão, em suma, aquelas expressões conjuntivas que nós já falamos quando falamos da conclusão no primeiro vídeo. A manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatido. Ele faz quase que um resumo, né, da tese ali dele, que é um problema, tem que ser combatido. Reafirma. E agora vem dessa ou seja, dessa forma, quem? As instituições escolares, escolas, Ministério da Educação, todo mundo está relacionado à escola, não é? Esse é o quem. Aí ele coloca, eu sublinhei para você o porquê das instituições escolares, a justificativa. Responsáveis por estimular o pensamento crítico na população, então é por isso que são as instituições escolares. Devem fazer o quê? Buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens. Ah, pronto, tá bom, acabou. Não acabou, não é nota 1000 ainda, porque ele faltaria aí detalhar. Ele falou quem, por que aquele quem, o que fazer, mas ainda não falou como fazer. Qual é o detalhamento? Isso pode ser feito, ele coloca aqui, por meio de palestras, aulas, distribuição de materiais didáticos sobre filosofia criticista e sociologia. Esse é o detalhamento da ação da instituição escolar. Para quê? Qual a finalidade? Aprimorar o raciocínio autônomo livre de influências. Então ele vai estimular o pensamento crítico, porque a instituição escolar ela faz isso, fortalecendo a capacidade de julgamento, como? Com palestras e tal. Por quê? Porque isso aprimora o raciocínio autônomo livre de influências. Segunda parte da conclusão, da mesma conclusão, em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, né? Agora, ele falou de um tópico antes, agora ele fala de outro. Isso é tudo no mesmo parágrafo, viu, galera? Eu dividi aqui para ficar melhor a leitura para vocês, mas é tudo o mesmo parágrafo de conclusão da redação. Quem, de novo? As grandes redes sociais. Por que as grandes redes sociais? Porque elas são interessadas na plenitude de seus usuários. O que elas vão fazer? Restringir o uso indevido de dados privilegiados. Tal ação é viável, ou seja, pode ser feita. Eles não devem, mas eles podem ser fazer. Né? Eles colocam precisa e é viável. Não é? Por intermédio do quê? Da restrição do acesso. Aí ele detalha como que é essa restrição de acesso. Por parte de entidades públicas aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, utilizando essas ferramentas aí, etc. Pode fazer isso. Para quê? Aí vem de novo o objetivo final disso tudo, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia paralelena. E aí ele fecha com chave de ouro, né, dá aquela fechadinha, porque ele já tinha relacionado e citado Kant anteriormente. Ele fala desse modo, atenuar-se-á, faltou aqui um hífenzinho no CA ali, não é? Que acho que foi quando eu copiei que eu copiei errado. Em médio e longo prazo, impacto nocivo do controle comportamental moderno, e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Ele deve ter estudado isso porque
um ano antes isso caiu na FUVEST, lindos e lindas, lindex, meus lindex, maravilha, hein? Viram só como é que se faz essa conclusão maravilhosa? Agora é praticar, galera. Agora é praticar, fazer muitas vezes esse tipo de conclusão, sempre pensando quem, por que esse quem, o que vai fazer, detalhar a ação, para qual finalidade, tá bom? É assim que se faz. Faça isso, o exercício é esse, o exercício agora é para a vida. Faça sempre as conclusões do Enem e sempre que couber uma conclusão por intervenção, né, por uma proposta de intervenção, faça isso, faça dessa forma bem detalhada, você fica treinado e você melhora o seu raciocínio crítico também para fazer estas coisas. Eu falei que eram 2 vídeos, porque senão fica longo e fica mesmo, né? No total aí dá 40 minutos sobre conclusão do Enem, porque neste vídeo nós vimos tudo isso, nós falamos sobre como fazer essa proposta de intervenção do Enem, numa estrutura básica, né, de quem, por quê, quem, o que e para que, não é? Fazer aquilo ali. E fechamos essas conclusões, não é? No nosso próximo vídeo, nós faremos um fechamento de todo o curso, com um resumão de tudo que nós falamos, etc. E algumas dicas para você aprimorar o seu texto, aprimorar o seu texto como um todo para os vestibulares. Tá acabando, galera. Gostou? Curte os nossos vídeos? Dê o seu like, inscreva-se, ligue as notificações para não perder nada. Vamos fazer várias lives aí agora para treinar como colocar tudo isso em prática, né? E quer apoiar o nosso canal? Vai aí no primeiro link das descrições, o doe quanto quiser e apoie o nosso canal para nos ajudar, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um vídeo de conclusão para fechar e atingirmos a maioridade kantiana. Por que não? Né? Grande abraço a todos, todas. Até lá.